Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Eu sou Mirelle Mosquela e, afinal de contas, quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Vou dar o meu bom dia, boa tarde, meu boa noite pra ele, o meu parceiro, corredor, master, que tá sempre na correria. Seja ela no asfalto, na vida, no futebol, na natação, na bike, porque ele é quase um mini atleta, assim, um triatleta, eu diria. André Galvão, muito bem-vindo, parça! Tudo bem, Mimi? Muito bem-vindo ao nosso convidado também. E olha, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de mini aí... Mini triatleta? Deu certo, viu? Pegou, porque é tudo quase, né? Quase faz isso, quase faz aquilo, quase. Mas eu gostei. Mini tá bom, Mimi. Vambora, vamos no corre. Mas eu vou te falar, mini não, porque você já é um atleta amador. Porque se você corre 5 quilômetros... Isso é verdade. Já é alguma coisa. Pessoas normais não correm 5 quilômetros, nem 3. Isso é uma coisa que eu já vou falar, então, com o meu super convidado de hoje. Mas antes de apresentá-lo, muito bem-vindo para você que tá chegando agora aqui no Corre TMC. Você já correu hoje? Nesse final de semana, você já fez o seu longão? Ou se não precisa ser um longão, não. Pode ser um longuinho mesmo. O mais importante é tirar a sua bunda, o seu popô do sofá e fazer um tipo de atividade física, né? Seja ela corrida, bike ou qualquer exercício, será muito bem-vindo. O seu corpo e a sua alma também agradecem, tá certo? Ô Galvão, eu tô sentindo falta dos nossos ouvintes mandarem um WhatsApp pra gente. É porque a gente não coloca no ar. Então vamos colocar no ar. Nós temos que colocar no ar, Mimi. Eu quero receber esses ouvintes. Hoje nós vamos colocar no ar. Tá bom. Então você manda mensagem pra gente. DDD 11 30 25 1001. DDD 11 30 25 1001. Mande sua mensagem de áudio, capriche no seu recado. Você do Brasil inteiro, porque você corre, quando você corre, como você corre, que a gente vai colocar você pra se ouvir aqui no Corre TMC. É isso, gente. Então bora lá. Vamos então apresentar aqui o meu super convidado, porque ele é médico, é otorrino e também já fez muitos Ironmans. Então assim, pra quem não sabe o que é Ironman, ele vai explicar pra gente. Sabe assim, um cara que é muito brabo na bike, na natação e na corrida? Mas pode falar que é louco também, né? Pode ser. É louco, mas é louco também. É um louco consciente, louco vamos dizer bem. assim. Um louco do bem. É, louco do bem. Então tá, muito bem-vindo, João Paulo Bernavitz. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Mi. Muito obrigado, Galvão, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui e espero compartilhar algumas histórias boas para vocês hoje. Ixi, Maria, mas vai ter muita história boa. Eu já vou falar aqui, quando nós entramos aqui no estúdio, eu falei pra você, né, Galvão? Nossa, eu já fiz balada com o João. Eu fiquei sabendo. Lá em 2012, né? Já fiz. Então, assim, éramos amigos já de balada, mas eu não era tanto do esporte. Você era mais da balada. E ele também não. Ele também era mais da balada. E tá aí, vendo? olha só, fomos nos encontrar depois na mesma assessoria. Eu tá mais ou menos, né, na corrida, mas ele muito focado. Então, João, foram picados pela mesma mosquinha. Exatamente. Então, João, já fala pra gente o começo do atletismo na sua vida, que eu sei que começou muito jovem, ainda criança, com 9 anos, é isso? Como é que foi? Exatamente, Mi. Na verdade é o seguinte, eu sou gaúcho de Porto Alegre e a minha mãe era professora de música na escola que eu estudava. E a gente morava muito perto da escola, era 500 metros, assim. Então eu ia a pé pra escola todos os dias de manhã e voltava na hora do almoço. Só que a minha mãe ficava trabalhando o dia todo na escola e eu tinha o período livre. E eu tinha, naquela época, um livre acesso à escola, porque não tinha muita questão de insegurança, né? Então eu entrava e saía a hora que eu queria, porque eu conhecia desde do guarda da escola ao diretor, né? E todo mundo sabia que eu era o filho da Eunice. Então eu estava extremamente bem cuidado lá, porque todo mundo sabia quem eu era, né? Então eu sempre pegava uma bola, botava embaixo do braço, seja basquete, vôlei, futebol, pra brincar com alguém à tarde. E nessas histórias eu comecei a correr para um lado, correr para o outro, jogar futebol, vôlei, basquete. E eu comecei
na educação física da escola, eu comecei a ver que eu tinha aptidão pro atletismo, pro vôlei e pro basquete. Eu não jogava bem futebol. E aí, os técnicos das escolinhas da minha escola, casualmente, eles eram os técnicos do Grêmio Náutico União e da Sojipa, que são os melhores clubes de Porto Alegre nessa parte esportiva, né? Então, muito cedo, com 10 anos, eu já era competitivo no basquete, no vôlei e no atletismo. Então, eu comecei no atletismo com 9 anos, fazia salto em altura, salto em distância, 50 metros livre, e gostava muito. Só que o vôlei e o basquete, que eram esportes em equipe, me deixaram com uma sensação melhor. Eu gostei daquele espírito de equipe, sabe? De estar com teus amigos. O coletivo ali, né? De saber ganhar, saber perder juntos, né? E acabei saindo um pouco do atletismo por conta de ser um esporte mais individual e por conta da Sojipa ser muito longe pra mim. Eu pegava 2 ônibus pra chegar lá, então era uma dinâmica bem difícil. Eu tinha que ir de ônibus porque a minha mãe estava trabalhando, né? E eu acabei largando o atletismo então com 12 anos. Fiquei competitivo no vôlei até os 17. E aí, quando eu decidi que eu não... Decidi, na verdade, não. Acho que a vida decidiu por mim que eu não tinha habilidade para ser um atleta profissional no vôlei. Eu era muito baixinho. Eu era o mais baixo. Mas você eu alto, hein? Eu tenho 1,80, mas na época eu era o mais baixo do time. Tá bom. Ah, sim. Porque os caras são todos... Exatamente. O vôlei girafas, né? Mas líbero normalmente... Não existia na época. Eu tava criando o líbero nessa época. Porque o líbero normalmente não pode ser tão alto, né? Exato. Foi naquele posição, ano, né? que começou a surgir o líbero, tá? Não existia. Eu era levantador, né? Que geralmente é o mais baixo do olha time. que doideira, né? 1,80 baixinho é porque realmente... E aí eu comecei a ver que eu gostava de estudar, né? Então eu falei, bom, acho que eu vou ir pra faculdade, porque o vôlei não é uma opção pra mim, né? E eu gostava muito de estudar mesmo. Eu tinha familiares médicos, meu avô, meus tios e minha prima eram médicos, e eu comecei a ver que eu tinha essa vontade da medicina, né? E acabei, então, largando os esportes aos 17 anos e me dediquei para os estudos, né? E aí fiquei 2 anos estudando 8 horas por dia, porque eu não passei de primeira no vestibular. Não tinha tempo de fazer esporte, porque era uma rotina muito, muito alta de estudos. E acabei, então, no cursinho pré-vestibular fazendo yoga um pouco para me acalmar, porque eu estava muito ansioso com aquela dinâmica de ficar 1 ano estudando e só em dezembro saber se eu ia ser aprovado ou não, né? Então não fiz mais nada aí. E aí entrei na faculdade de medicina aos 20 anos, comecei a nadar no master de um outro clube, só for fun, assim, para voltar para os esportes. E aí acabei terminando a faculdade de medicina e acabei sendo aprovado na residência de Lurino aqui em São Paulo. E aí 0 esporte de novo, residência, voltei pro yoga. Outra rotina, né? Plantão 24 horas, assim, não tinha tempo de nada. Eu dormia assim, se eu tivesse que pegar um táxi da minha casa até Congonhas 25 minutos, eu dormia no táxi de exaustão. Era assim, era o ápice da exaustão. Né? E aí um belo dia eu dividi apartamento com um amigo meu, nessa época da residência, que um belo dia ele chegou e falou assim: João, eu vou fazer o Ironman ano que vem. Isso era 2014, tá? Vamos explicar pra galera, pros nossos ouvintes? Já o que é Ironman. Porque a gente já sabe, mas é legal. Conta pra gente quais são as distâncias do Ironman, João. Tá, vamos lá. Então, Ironman... Aquela é a hora do desespero. Vamos lá, vai. Manda. Vamos começar pelo básico. O Ironman é uma marca, tá? De um esporte chamado triatlon. Sim. Então o esporte é o triatlon e o Ironman... Esse é o que eu faço quase. Exatamente. Mas é bom. Exatamente. Então o triatlon é sempre a mesma ordem: natação, ciclismo, corrida. E o triatlon tem distâncias variadas. O triatlon olímpico são 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando, 10 quilômetros correndo. Isso é o triatlon distância olímpica. O Ironman falou assim: tá muito fácil, vamos dobrar a meta. E aí colocou 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e termina com uma maratona, 42,2. Isso aqui é engraçado. Surreal. Não, você viu como é que ele começou o discurso? Vamos dobrar a meta, né? Então a distância olímpica são 1.500 nadando, 3.800. Que são 3 quilômetros e 8, é isso? Isso, 3,8 quilômetros. Já não tá dobrando, já tá quase triplicando. Exato. Aí são
Eram quantos de pedalada? 180 quilômetros. Não, mas- 4 vezes mais que o Olímpico. 4 vezes e meia a mais, porque são 40 quilômetros, não são na distância exatamente. olímpica? 4 vezes e meia mais pedalando. E correndo também mais de 4 vezes. Exato. Então tem nada de dobrar. Vocês são Quadruplicou. malucos. Exatamente. E aí, pra mim, em 2014, 15, isso era uma coisa completamente impensada. Eu nem sabia como é que funcionava essa dinâmica. Quando ele falou que ia fazer o Ironman pela primeira vez, eu lembrei da Fernanda Keller, que passou na minha cabeça, claro. que era uma referência, né, do triatlo no Brasil. E ele falou, é ano que vem só. Eu vou treinar ano que vem, eu quero que você vá me assistir. E aí tá, vi ele treinando de manhã cedo. Ele era médico também ou não? Não, ele era instrutor de yoga. Ah, tá. Então eu acordava super cedo pra treinar e eu super cedo pra trabalhar. Então eu vi ele no café da manhã pra ele treinar e eu ia pro plantão. Bom, e aí passou esse um ano, chegou o belo dia da prova, que era o Ironman Brasil em Florianópolis, né, em 2015. E aí quando eu vi aquela dinâmica de manhã cedo, que a natação do Ironman é no amanhecer do sol. Então aí em Jurerê Internacional, aquele mar tava uma piscina, começou a nascer o sol. E eu comecei a me dar conta, eu falei, Dani, é sério que você vai fazer isso hoje? 3.800, 180, 42. Ele voou. Eu falei, meu Deus, cara, que coragem, né? Eu falei, eu não consigo nem imaginar, falei pra ele. Bom, e aí ele foi pra prova, fez a prova dele, terminou. Mas me conta só observando aqui, que ele não era um cara com corpo padrão, atlético, de um cara... Isso é legal a gente falar pro nosso ouvinte. Exatamente. Na verdade, ele era zero esse padrão. Ele era até um cara baixinho, até um pouquinho acima do peso para um cara que faz triatlon, um competitivo, né? Que nadava muito bem, mas que corria ok e que nunca tinha pedalado 180 km até comprar a bicicleta. Meu Deus. Ele comprou uma bicicleta usada, comprou uma bicicleta de ciclismo, que hoje em dia a gente tem 2 grandes bicicletas para esse tipo de prova, que é a road bike, que é a bike de ciclismo, que é a que a gente vê num Tour de France, por exemplo, e a bike de triatlon, que é uma bike adaptada ao triatlon, que a gente tem um clipe, que a gente fica com os antebraços na bicicleta e a gente pedala clipado, que a gente fala, com uma posição agressiva para frente, porque o triatlon não é uma prova de curvas, é muito mais de retas. Então, para ficar mais aerodinâmico, a gente fica numa posição com os antebraços. Então, é uma bicicleta específica. Não cansa, não? Depois que você se adapta, não. Até é prazeroso ficar naquela posição. Mas tem que treinar para... Essa daí? Essa posição? Exatamente. Essa é a bike de triatlo e eu tô clipado. Ó, eu tô com os antebraços. Ali não tem freio, tá? Então ali eu troco a marcha, tô até com os dedos entrelaçados. E se eu quiser frear a bicicleta, eu tenho que tirar os antebraços e colocar no guidão e aí apertar os freios nas laterais. Ali eu tô clipado. É isso, gente. Estamos vendo imagens aí. Pra você que ficou curioso ou curiosa, entra lá no YouTube, no Corre TMC, e você pode entender o que a gente tá falando por aqui. Porque é a parte que eu mais gosto. O ciclismo. O ciclismo é muito prazeroso. Pelo menos eu tenho mais prazer mesmo pedalando, né? E faz muita diferença essas bikes, né? Faz muita diferença. Eu percebo Você economiza muita energia numa posição adequada. Você vai muito mais rápido com muito menos energia. E também tem bikes também de todos os preços, todos os valores, as mais levinhas, enfim, de carbono. Isso. Depois a gente fala sobre isso, senão a gente vai entrar numa outra seara aqui. E aí, enfim, aí ele foi fazer essa prova, ele terminou em acho que 10 horas e 47, se eu não me engano. Quanto tempo? 10 horas e 47. Tá. Se eu não me engano foi isso, tá? E aí, quando ele foi fazer a prova, eu vi a dinâmica da prova, né? Então, vi o profissional que ganhou, no masculino, no feminino. Casualmente, eram 2 brasileiros que a torcida toda estava muito feliz, que tinham ganhado de alguns gringos que estavam lá. Mas o que mais me chamou a atenção foi a sensação de prazer ao cruzar a linha de chegada, não importa o tempo, se fossem 8 horas e meia ou se fossem 12 horas e meia. As pessoas choravam na chegada, os familiares estavam chorando. Era uma sensação de realização de uma coisa muito difícil. Como se você tivesse passado por uma dificuldade extrema e aí você teve aquela sensação, tipo, eu consegui, eu me superei. De prazer. De prazer, né? E de realização, sabe? E aí quando eu vi essa cena, eu falei, um dia eu vou fazer isso aqui, porque eu quero vivenciar isso aqui, não importa o tempo. Você se emocionou com o seu amigo? Muito. Eu fiquei muito orgulhoso dele. E eu falei, nossa, eu acho que ele tá dando um exemplo muito legal aqui para as pessoas.
E aí, no outro dia, eu me inscrevi numa assessoria de triatlon, Já. sem ter bicicleta. Ah, ele foi tomado por esse sentimento, né? Já. Completamente tomado por esse A sentimento. Já dica não é... tinha mais como evitar. Exatamente. A dica é nunca assista um Ironman, porque você vai sair de lá com a inscrição. Ih, Galvão, olha aí, Galvão. Eu não acho que isso faz tanto sentido assim pra qualquer pessoa. E aí, no fim, pra voltar pra corrida, né, que agora tá chegando no detalhe, eu não tinha bicicleta pra fazer o triatlon, né, e a bicicleta é cara, é o que mais né, a gente gasta dinheiro no O triatlon. equipamento mais caro. Exatamente. E aí eu já tava, já fazia Reebok nessa época, musculação, né, então já tinha piscina na academia. Tá. E aí eu falei uma assessoria menor, chamada Quark, aqui em São Paulo, que tinha perto da minha casa, ali no Parque do Povo. E eu falei, olha, eu gostaria muito de fazer triatlo um dia, mas eu nem sei se eu vou conseguir, porque eu sei que é difícil, tem que ter muito tempo. Eu agora tô com um tempo mais pra fazer, mas eu queria fazer o seguinte, vamos fazer só natação e corrida, e se der certo eu compro a bicicleta no final do ano. Isso era junho. E aí, tá, comecei a fazer corrida, natação. E aí eu não tinha nem relógio, eu não tinha Garmin na época, né? Que é uma marca de relógios que a gente usa que tem GPS. E aí o meu técnico falou assim, João, é o seguinte, eu preciso fazer um teste de 3 km pra você, pra gente ter uma noção de o quanto você corre, se você vai aguentar até o final. Que ano foi isso? 2015. Tá. Então 10, E aí- 11 anos agora. E aí eu falei, como eu não tinha relógio, ele falou assim, eu vou cronometrar o teu tempo, você vai fazer 2 voltas aqui no Parque do Old Povo. school, né? É. Bem old school. E aí eu vou te cronometrar. Tá bom? Tá bom. Prepara, foi. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei, ele olhou no cronômetro, pena que eu não sei o número, tá? Uhum. Ele olhou e falou assim, você deu 2 voltas mesmo? Eu falei, dei. Ele, mas foi muito rápido. Vai de novo, só pra eu ter certeza. Aí eu falei, mentira. de novo? Ele vai de novo que eu acho que eu acho que você se enganou. E eram 3 quilômetros? Eram 3 quilômetros. Aí tá, respirei, tomei água e fui de novo, né? E aí ele, pum, deu o mesmo tempo. Ele falou, olha, foi melhor do que eu imaginava. Eu, tá, fiquei feliz Guardou com aquilo e aquela guardei aquela informação. informação. Comprei um relógio usado e comecei. 2 meses depois, e aí comecei os treinos, aí 3 km, 5 km, 7 km, 7 km, comecei a ter uma distância máxima de 7 km ali. E aí, uns 2, 3 meses depois, tinha uma track and field Cidade Jardim. 10 km. Uma corrida, Uma né? corrida, que tem bastante aqui em São Paulo, né? E aí eu perguntei, posso me inscrever pra ver como é que é uma prova dessas de corrida de rua que todo mundo adora? Ele falou, pode, acho que 10 km você vai conseguir, porque você já corre 7 tranquilamente, então vai dar sim, né? Só que é o seguinte, tem um menino aqui da assessoria que vai fazer essa prova também, vai com ele pra ele te ensinar como é que é a largada, porque você vai querer se entusiasmar demais e vai correr muito rápido no início, então tem a ponte estaiada, vai Uma com ele, só pra subidinha, você né? ter uma noção, assim, né? E eu falei, então tá bom. Marcamos na largada, chegamos lá, prepara, pum, né? Eu já tava com relógio na época. E aí, primeiro quilômetro, né? Eu comecei a correr rápido, aí ele me olhou, era o Chambre, ele falou, João, acho que a gente tá um pouco rápido demais. É melhor a gente desacelerar. Eu falei, não, mas tá muito fácil. Vamos mais rápido. Ele, não, vai dar ruim. Eu falei, mas eu não tenho nada a perder. Eu vou continuar nesse ritmo aqui porque eu tô me sentindo muito bem. E aí eu fiz a minha primeira prova de 10 km em 40 minutos. Que isso! Aí, quando eu terminei, eu liguei pro meu técnico. E eu falei, olha, fiz a prova, deu 40 minutos, 16 segundos. Ele, Não é possível. deixa eu ver no teu relógio, sabe? Ele começou a duvidar, porque foi muito melhor do que dos meus treinos também, né? E eu não tinha noção que era um pace de 4, né? Que é basicamente 15 km por hora. É muito rápido. rápido. É muito Eu rápido. acho que nem no meu tiro eu faço 4, gente. Não. Tem horas que eu pedalando eu tenho dificuldade de fazer 4. Não, é muito rápido. É muito... Não, eu acho assim, quando você consegue conquistar esse pace, é uma coisa. Agora, o difícil é você manter o ritmo. Mas não acho é? que... O tiro, você dá ali 1 quilômetro, 500 metros, ok. Agora, por 10 quilômetros, você manter esse pace Foi é a muito preocupação difícil. do treinador, Claro. na verdade, Do do coleguinha. assessor que tava lá do lado do João, né? Mas aí a prova vai se desenvolvendo e acho que é um estímulo ali também. Exatamente, Você é um se estímulo. empolga. É. Você não tá correndo sozinho na rua, você tá vendo os caras ficando pra trás do seu lado, né? Isso faz diferença. Claro que faz diferença. Com certeza. Eu gosto muito de
de fazer provas, tanto de triatlon ou de corrida, e eu me dei conta que, na verdade, quando eu decidi fazer o vestibular para medicina, a minha vida virou uma competição. Porque você tem que ser aprovado num vestibular muito difícil, né? Era sempre 30 pessoas por vaga, naquela época era mais ou menos isso. Então, eu fui meio que obrigado a competir. Depois que você termina a prova, o vestibular de medicina, mais a prova da residência, mais 50 pessoas por vaga, só 2 pessoas. Aí tem que ser aprovado. E aí, então, a vida meio que colocou competições mesmo sem eu querer. E hoje eu tenho o prazer de querer ou não querer competir. Claro. Então, a relação que eu tenho com uma competição é muito mais prazerosa do que antes. Porque agora é uma opção, eu não sou obrigado. Claro. E não vai ser determinante na minha vida. Porque se você não passa no vestibular, você não vai ser médico. Exato. Se eu ficar em primeiro lugar na prova de 10 km, a minha vida vai continuar igual. Mas você, muito jovem, foi construindo uma mentalidade de campeão. Né? Desde os 20, ali, competindo no cursinho, a cada ano, e tem que passar. Depois não passou, no outro ano, tentou. E sem contar, são quantos anos de medicina? Mais residência? Foram 6 anos de medicina, 3 anos de residência de otorrino e mais 2 de uma outra especialização que eu fiz. Foram 11. Olha isso. São 11 anos, né, da sua vida dedicada ao estudo. Você tá ali o tempo inteiro. Então, é realmente uma mentalidade de campeão. Mas eu também acho que existem corpos, assim, que eles são mais, assim, são perfeitos pra isso. Eu acho o biotipo, característica. Eu também acho que o metabolismo masculino, ele é muito mais acelerado, muito melhor que o da mulher, né? Comparando, assim, com o corpo masculino e feminino. E quando é que você descobriu, João, assim, que o seu corpo, ele... não que foi feito pra isso, mas que você corria com muita facilidade, que você falou assim, nossa, eu tô bem aqui, hein? Eu acho que eu consigo melhorar, eu consigo competir ali. Quando é que você teve esse insight? Bom, quando eu comecei a treinar, então, o triatlon, né? Comecei a aumentar um pouco as distâncias, eu tinha esse sonho do Ironman, né? Sim. Eu não fui logo ao Ironman, porque eu respeitava muito e tinha muito medo dessa distância. Então, eu comecei a fazer provas de triatlon distância olímpica, né? Então, corria no máximo 10 quilômetros. Aí comecei a aumentar e eu comecei a me dar conta que as pessoas sempre se queixavam de, nossa, depois de você pedalar, a perna ela já tá cansada, porque você fez força, né? Então correr depois de pedalar é muito diferente de só correr. E eu via que eu tinha um prejuízo nos primeiros 2 minutinhos ali, que, né, da mecânica ser bem diferente de sair do ciclismo para a corrida, mas depois eu tinha uma sensação muito melhor do que o resto. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho uma facilidade maior do que os outros aqui na corrida. E eu comecei a ver que eu estava evoluindo muito rápido na corrida em relação ao resto, né? E aí, em 2016, foi o ano de Olimpíadas no Brasil, lembra? Claro, Rio de Janeiro. E aí, eu estava inscrito no meio Ironman de Miami. Eu ia fazer em outubro daquele ano. Já tinha bicicleta, estava treinando direitinho, já estava correndo meia maratona. E aí teve uma prova aqui no interior de São Paulo que chama Ninho das Águias, que foi uma prova clássica aqui que tem há muitos anos, mas naquele ano a seleção britânica estava no Brasil treinando e iam fazer uma competição em homenagem aos britânicos. E eu resolvi me inscrever para treinar para o meio Ironman de Miami, né? Então era em agosto. E aí a gente estava no meio da prova, na parte do ciclismo, e aí começou a surgir uma situação um pouco de vácuo ali, de ficar um ciclista logo atrás do outro, que era permitido naquela prova. Tá. Só que o cara da minha frente, ele bateu o guidão com o cara da frente dele, caiu e nos derrubou. E aí eu quebrei o fêmur. Putz! Aí eu caí, achei o capacete ao meio. Ai, Meu que dor. Deus do céu. E quebrei o fêmur. Que dor. E aí eu fui parar no hospital. Operei, tenho uma haste, 2 parafusos na perna direita. Que isso! E aí o sonho de Miami, obviamente, não foi uma realidade, porque eu tava com uma haste na perna. E aí naquele momento eu achei que eu nunca mais fosse caminhar direito, ou que ia ficar com alguma sequela. Graças a Deus isso não aconteceu, fui operado no mesmo dia. E já voltei a caminhar muito rápido. Tive uma fraqueza muscular temporária ali da cirurgia.
E em 2017 eu fiz meu primeiro Ironman, um ano depois. Então, olha só, o sonho que você tinha com os seus amigos foi 2015? Isso. Então, depois de 2 anos, anos. só que assim, 2 anos difíceis, né? Exato. Porque você acabou, né, se machucando, se lesionando. É. Aí melhora, se recupera. Então, depois de 2 anos, você faz o seu primeiro Ironman. Exato, e aí em ele foi lá Floripa, me assistir, obviamente, ele Ah, retribuiu. que demais. E aí foi ao contrário, a torcida dele e eu fazendo. Como é que foi, João? Então, foi muito legal pra mim, porque durante os treinamentos pro Ironman, eu nunca tinha chegado na distância de 180 km e nunca tinha corrido uma maratona. Deus. Então eu ia estrear nessas duas distâncias naquele dia. Já tinha nadado 4.000 metros numa prova de águas abertas para saber como é que era, porque para mim era o mais difícil e ainda é. A natação eu acho que é uma dinâmica mais difícil para mim. Correnteza, não? Exato, correnteza, mar, Vento. as pessoas se batem. Se você não prende o óculos direito, alguém pode dar uma pernada na sua cabeça e cair o óculos. Tem toda uma dinâmica da largada de natação que é muito ansiogênica. E normalmente, quantas pessoas estão ali nadando contigo? No ano que eu fiz, foi o primeiro ano que largaram em ondas. Antigamente eram todos os atletas ao mesmo tempo. Prepara, pum, eram 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Acho que por questões de segurança, eles foram divididos em ondas por idade, né? Então, acho que naquela época, naquele dia, deviam ter umas 300 pessoas junto comigo. Meu tá? Deus, tá. E aí, saí da água, feliz da vida, porque eu falei, bom, vai dar certo aqui, eu preciso sair da água, o resto vai dar certo, né? E aí fui pedalar, pedalei os 180 quilômetros, entreguei a bike bem Tá. e fui correr. E quando eu saio pra correr, sempre é uma sensação mais prazerosa pra mim, porque é uma sensação que parece que eu estou com mais em controle da situação. Não tem risco de acidente, não vai furar pneu, né? Não tem risco de queda. Se Cara, você cair, mas- você vai tropeçar. Ok, tá tudo muito bem, né? Mas você já tinha pedalado 180, 180, e ter nadado 3.8. Não, mas é pouco, não, mas é pouco. Isso aí ele tira de letra. Você não percebeu ainda, Mimi? E aí eu comecei a correr. E aí a sensação foi muito boa no início, começou a dar uma azedada na metade da prova, e com 25 quilômetros aproximadamente eu já estava com vontade de caminhar. E aí o meu técnico surgiu de bicicleta do meu lado, viu a minha cara e falou, ó, tá difícil? Eu falei, tá muito difícil, eu quero caminhar. Ele falou, mas você não vai. Você só vai poder caminhar quando você for beber água, que é de 2 em 2 quilômetros. Aí eu te deixo caminhar só pra pegar o copo de água e depois você volta a correr. E isso me deixou, tá bom, é um combinado, porque se eu caminhar, eu não vou querer voltar a correr. Verdade, Né? justo. Então vamos lá. E aí fiz o que ele fez, que ele falou, na verdade, e acabei minha primeira maratona do Ironman em 3 horas e 38 minutos. Né? Então eu corri Quanto muito bem, 3 tempo? horas e 38 E minutos. seu amigo tinha feito em quanto? Não, isso a maratona do Ironman, né? Então tá. a prova Entendi, inteira, perfeito. a prova Perfeito, inteira é eu isso fiz mesmo. em 9 horas e 51 minutos. Tá ótimo. Mas mesmo assim, 1 hora menos do que ele. uma maratona, 42 quilômetros, a primeira em 3 horas e... 38. Não, 3 horas e meia, isso não É a existe. primeira. A primeira, É, a primeira. 42. Aí- Quase sub 3, Jesus. Aí você já percebeu que o negócio era sério. Né? E aí foi uma sensação, aquela sensação que eu tanto almejava de ter feito uma coisa muito difícil, de uma autorrealização, se cumpriu, principalmente porque a corrida foi muito desafiadora, que justamente era o meu ponto forte. Então acho que foi até uma coisa a mais. Viu como você não consegue nada, ou assim, viu como a vida te desafia? O que você mais tinha prazer foi o mais difícil. Sim. E aí foi uma sensação de muita autorrealização. Então já saí de lá pronto pro próximo, né? E aí 2018, 2019... E aí, só pra você ter uma ideia, assim, pra encerrar o assunto, 2019 eu fiz meu 4º Ironman. Tá. E essa mesma prova, que eu tinha feito em 9 horas e 51, eu fiz em 9 horas 00 e corri a maratona em 3 horas. Aí você conseguiu Aí eu sub melhorei 3. 38. Aí já. Quando foi que nós Que entrevistamos aqui? irado. Agora, Quem? faz pouco tempo, porque a gente tem, graças a Deus, muitos bons convidados. Olha só as fotos que legais, né? Pra quem tá assistindo no YouTube do Dr. João Paulo. Mas da luta que era pra chegar nesse número mágico das 3 horas. Alguém falou isso pra gente. Ai, que não, falou, né? Que não chegava, que era um sacrifício, né? Mas eu tenho que conseguir fazer em menos de 3 horas, essa coisa toda.
toda. E aí fez por 1 segundo, não foi isso? Foi. Ai, quem que falou? Eu vou lembrar. 2 horas, 59 e 59 segundos. Foi. Eu vou lembrar quem Aí foi. o Dr. João Paulo fez isso no segundo dia. Fez isso assim, tirando onda. Tirando onda. Que demais, João. Foi muito legal. E aí, nesse dia, eu me classifiquei pro Mundial do Ironman no Havaí, que é o campeonato mundial do Ironman, que tem todo ano em outubro. E aí você vai pro Ironman, pro triatlon no Havaí. Isso, pro Ironman no Havaí, exatamente. Que é o Kona ou não? É Kona. É Kona, que é o mais famoso. Por que ele é tão desejado? É porque surgiu lá? Conta pra gente. Exatamente. O Ironman surgiu lá em Kona, 43 anos atrás, aproximadamente. Eram 3 amigos, um nadava muito bem, um pedalava muito bem e um corria muito bem. E eles diziam, não, nadar é muito mais difícil que correr. Não, pedalar é mais difícil. Então eles resolveram fazer essa competição entre eles pra ver qual que era o mais difícil. E foi no Havaí, na cidade de Kona, na ilha de Kona. Então lá virou o berço do triatlon do Ironman, né, dessa distância Ironman. E o lugar é extremamente desafiador, porque é muito, muito quente. Muito quente, assim, mas é muito lindo. É muito lindo, o mar é paradisíaco. A gente pedala ao lado do vulcão, né, porque é uma rocha vulcânica, tudo preto. Sim. Exala calor do chão e do asfalto. E se der tudo certo, a gente sai pra correr ao meio-dia, né? Porque a prova é às 7 da manhã, 1 hora nadando, 5 horas pedalando, meio-dia e meia, 1 da tarde. E por que não pode começar mais cedo, graus. Não? Lá tá sempre quente. Não existe. Ai, não tem essa assim, vamos 3 da manhã ou 4 da manhã pra dar. Na verdade, é pior ou não é pior? Não é pior, porque não tem como ser mais cedo, porque a gente larga a natação no amanhecer. Então, Perfeito. Então não tem como nadar à noite, né? Não dá. Então é isso. Então sair pra correr 35 graus. E foi maravilhoso sua primeira vez lá em Kona? Foi maravilhoso. Então realmente vale a pena pra quem quer ir pra lá, pra fazer seu primeiro Ironman no Havaí, um lugar tão, né, vale a pena. Vale muito a pena. Eu acho que fazer um Ironman é um mestrado em si próprio. Você vai aprender muito sobre você mesmo. Sobre resiliência, paciência, saber ganhar, saber perder, passar mal, né? Disciplina, saber comemorar, saber parar. Então eu acho que eu acho que provas de endurance, tanto um Ironman quanto uma maratona, te dão essa sensação de aprendizado, sabe? De resiliência, paciência, esperar, assim, treinos longos, né? Ficar horas fazendo aquilo, sem música, sem nada, porque não pode música na prova, né? É doping. O André já aprendeu sobre isso, né, Galvão? Então, eu falei até isso outro dia. Pra mim seria um problema. Tudo bem que eu não corro esse risco, porque eu não vou estar nunca numa prova desse tamanho, né? Admiro demais vocês, são fantásticos, são verdadeiros heróis. Eu também acho. São verdadeiros heróis do asfalto, das águas, cara. O que esses caras fazem são muito inspiradores pra muita gente, né? Mas como eu não corro esse risco, eu não tenho esse problema. Porque, cara, eu gosto de estar ouvindo rádio, né? Eu sou um cara de rádio, então eu gosto de estar ouvindo informação, ouvindo... Alguma coisa. Às vezes sem ouvir nada, impossível. E tem muita gente que acha que é como eu, assim. Muita gente. Muita gente corre no Ibirapuera de fone de ouvido. Faz parte. Mas que é doping, se uma música boa toca pra você, você vai mais rápido. Você vai que vai. Total. Você dá aquela empolgação. Falando em muita gente, você falou que o ouvinte não mandava mensagem. Agora eu quero ver. Querido. Agora eu quero ver. Então temos ouvinte aí. Põe no ar. Fala Mirelle, fala André Galvão, tudo bem? Fala João, tudo certo? Cara, eu sou fã de vocês, sou o Thiago, filho do seu Oswaldo, a gente começou a correr juntos desde os meus 12 anos na rua, em volta do Pacaembu, seja no clube, contando história, ouvindo música, dividindo fone de ouvido. E meu pai, o seu Oswaldo, sempre me motivou muito, então a minha trajetória começa desde pequeno, hoje já tenho pra lá dos 25, continuo correndo. Ajuda na mente, ajuda no físico. É muito bom ouvir vocês, sou fã. E uma pergunta pro João. Queria saber se a corrida ela ajuda na diminuição da insônia crônica. É uma dúvida que eu tenho, nunca tive a oportunidade de perguntar para um especialista. E é isso, abraço. Opa, show de bola. Opa, Tiagão, boa sorte, um beijo pra você, pro seu Oswaldo. Seu Oswaldão que te incentivou tanto. E olha, fica aí o incentivo também pra você mandar mensagem pra gente, hein? Claro. DDD 11
30 25 1001, 11 30 25 1001, você do Brasil inteiro, fala conosco que o Dr. João Paulo responde. Fala, Thiago, tudo bem? Muito obrigado pela mensagem, pela pergunta. E olha, pergunta inteligentíssima, porque essa é uma pergunta que tem duas respostas. Correr de manhã é muito bom por vários motivos. Primeiro que quando a gente tem insônia, a gente tem essa dificuldade de iniciar o sono, a pessoa tem dificuldade de pegar no sono, ou existe uma insônia de manutenção, que a gente fala que é a pessoa que cai logo no sono e chega às 3 da manhã, acorda e por nada volta a dormir. Sempre que a gente gasta muita energia do nosso dia, seja com atividade física, gastar energia, isso ajuda numa pressão de sono. Quanto mais energia eu gasto no meu dia, mais facilitação eu tenho para pegar no sono à noite, porque o corpo ele quer restaurar aquela energia que você gastou. Então, se você acorda cedo para correr, é muito bom por dois motivos. Porque você vai alinhar o seu ritmo circadiano com o horário do dia. Então você acordou, colocou luz do dia no seu rosto, já ensinou para o teu cérebro que está na hora de acordar e fazer exercício. Você vai gastar energia e você alinhou o teu ritmo circadiano. Isso vai garantir uma ótima noite de sono e principalmente o sono profundo, que é o sono mais restaurador. Agora, se você deixa para treinar à noite porque você trabalha o dia todo, acorda muito cedo, isso pode ser um tiro no pé. Porque se você fizer um treino muito intenso de corrida às 7, 8 horas da noite, o teu corpo, o teu cérebro e o teu corpo estão muito agitados e leva um tempinho para o teu cérebro desacelerar. E aí isso pode dificultar para você pegar no sono à noite. Então, a dica é: correr ajuda na insônia, com certeza, mas o ideal seria correr de manhã. Cuidado com a corrida à noite, principalmente em treinos de tiro. Excelente. Eu sou muito do dia. Você corre bem cedinho também, João? Bem cedinho também. Eu também. Então, 4h30, 5 horas, tô acordando, tô indo pro parque. A gente se trombou esse final de semana lá na USP. Ainda falei: João, vou te levar no Corre TMC. E cá estou. A palavra dele não fez curva, tá aqui com a gente. E Galvão... E eu tô indo dormir, não, tô brincando. Mas agora você tem... Então, você tem um horário já bem diferente, e você acaba correndo à noite. Não é à noite, porque... Mas final do dia? Na verdade, na hora que dá tempo, né? Na hora que dá tempo. Mas isso atrapalha você depois pra dormir? Você fica meio assim adrenalizado ou não? Não, eu não tenho problema com isso. Agora, por exemplo, foi domingo, do domingo passado, eu corri lá no interior, eu tava fazendo o jogo Novo Horizontino e Palmeiras. O Novo Horizontino e Corinthians. A final agora é Novo Horizontino e Palmeiras, né? Isso. Vai Palmeiras. Do Campeonato Paulista. Mimi, hein? Tá torcendo a Mimi. Pra quem ainda não sabia, ó, tá torcendo a Mimi. A final Novo Horizontino e Palmeiras agora. Eu fui fazer Novo Horizontino e Corinthians e no outro dia eu fui fazer Palmeiras e São Paulo. Quer dizer, veja, os horários são sempre, né, terminam. Cruéis, né? Eu saí do estádio meia-noite nos 2 dias. Aí eu tava no interior, eu corri 11h30 da manhã. Que horas você acordou nesse dia? Umas 10 horas da manhã. Porque não tem jeito, né? Não dá pra ter a mesma rotina. Não, exatamente. Tem que garantir as tuas horas de sono também pra tua saúde. Isso acaba sendo mais importante, né? E existem horas... Pra quem tem horário desregrado, que é o meu caso, essa dúvida sempre surge. Existem horas certas para o sono? Claro, se eu pudesse escolher, não é o caso de mim, de muita gente na população, mas se pudesse escolher, existem horas certas para o sono? Não existe o horário certo para dormir. Existem horas mínimas de sono. Tá? Então, para a saúde, de modo geral, o ideal é dormir entre 7 a 9 horas por noite, tá? Se você vai dormir às 8 da noite ou às 11 da noite, isso não importa. O que mais importa é você ter regularidade. Então, se você sempre dormir às 8, às 11 da noite e acordar às 7 da manhã, é excelente. É melhor que você faça isso do que você durma um dia às 9, outro dia à meia-noite, outro dia às 10, e aí o teu cérebro ele não consegue organizar. Por que é importante isso, André? Cada vez que a gente dorme, a gente tem 4 grandes estágios de sono, que a gente vai dividir em N1, N2, N3 e sono REM. Tá? O sono N1, eu vou supor que você dorme 8 horas para facilitar meu cálculo, tá bom? Claro. Então, o sono N1, ele vai ocupar só 5% das horas do teu sono. Ele é muito pouquinho, são minutinhos ali, que é a transição do acordado para pegar no sono. Depois você vai entrar no estágio N2, que é um sono leve, que ocupa 50% das horas de sono, ou seja, 4 horas você está em estágio N2, que é um sono que ajuda na
memória motora. Tudo que você aprendeu de um esporte hoje é no sono N2 que você vai melhorar a sua habilidade. Você baixa a tua frequência cardíaca, você baixa a pressão arterial, a frequência respiratória. Aí você vai para um sono N3, que é o famoso sono profundo. Baixa mais a frequência cardíaca, mais a frequência respiratória, mais a pressão, e aí você começa a regular a glicemia, que é o açúcar no sangue, a insulina, você secreta GH, que é o hormônio do crescimento. Isso é no sono profundo. No sono profundo. Mas a gente dorme muito pouco sono profundo. Exatamente. Pelo menos o que eu vejo no meu relógio, eu falo, não estou acreditando. De sono profundo, pouquíssimo. Exatamente, Mi. Então, assim... De 20 é o quê? De 20 a 25%. Então, vamos lá. De sono Sono N1, profundo. 5%. Isso. N2, 50% aproximadamente, tá? Sono N3, que é o profundo, de 20 a 25%. E, finalmente, o sono REM, que é a fase onírica, a fase dos sonhos, que é uma fase de tônus muscular zero, o corpo inteiro está flácido, com exceção do músculo dos olhos, por isso que é REM, que é Rapid Eye Movement, os olhos ficam mexendo, que é a fase de ajudar na memória declarativa, de decorar as coisas e principalmente na regulação emocional. Tudo que você vivenciou naquele dia, que você está estressado, é uma hora que o teu corpo começa a entender o que você vai fazer, como é que você vai reagir, como é que você vai reagir no momento de pressão, vai regular o teu humor, tuas emoções. Só que o mais interessante, André, é que a gente vai fazendo ciclos desse sono ao longo da noite. Então vamos lá. N1, N2, N3, REM. N2, N3, REM. N2, N3, REM. A gente vai fazendo ciclos. Não existe uma lógica. Não é prepara, vai e termina em REM. Entendeu? Só que a grande questão é que se eu dividir, então, de novo, as 8 horas de sono, se eu pegar a primeira metade, as primeiras 4 horas, tem muito mais sono profundo ali. E depois da segunda metade, das 2 da manhã às 6 da manhã, você tem mais sono REM. Ou seja, se você tem regularidade no teu sono, toda hora, por exemplo, sempre às 2 da manhã, o teu cérebro vai falar, agora tá na hora de entrar no sono REM, agora tá no sono profundo. Se você um dia dorme às 10 da noite, outro dia meia-noite, outro dia às 9, o teu cérebro não sabe, mas que horas que eu vou fazer o REM mesmo? Porque agora eu já não entendi. Ele dormiu ontem às 10, ontem às 7, o que eu faço? E você pode ter uma distribuição inadequada dessas porcentagens. E aí você tem um sono não tão bom. Porque aí, você não gente. conseguiu distribuir o teu sono ao longo da noite. Mas perfeito, didática a explicação, né? Excelente. Eu vislumbrei perfeitamente, porque realmente toda vez que a gente está sonhando, né? Que hoje em dia é mais raro, quando você é criança você sonha mais. Não sei se tem a ver também com o mundo da imaginação mesmo, né? Mas uma coisa que eu reparo, sim, toda vez que eu tenho um sonho, já tá perto da hora de acordar. Exatamente, porque o sono REM ele é mais prevalente na final da noite. Então você provavelmente acordou, estava em sono REM e acabou acordando. Quantas vezes a gente tá sonhando e fala, nossa, eu tava sonhando. Exato. Você acorda bem no meio, né, na hora do sonho. Ou quando você cai em algum buraco, você, sei lá, qualquer coisa, você dá um pulo e fala, nossa, eu tava sonhando isso. Sonho é muito louco, né? Sonho é muito louco. Esse assunto é ótimo. É verdade, sonho é muito louco. Eu adoro sonhar. Antes eu anotava todos os meus sonhos num caderno, assim, gente. Sério? Sério. Ai, meu Deus, E até medo, hein? Não, e é muito legal depois você... O que será que tem nesse caderninho da Mimi, hein? Não sei onde ele deve estar por aí, mas muito legal. E você estudou sobre isso, né? Sim, eu sou doutor? especialista em medicina do sono também. Olha aí, incrível. Falando em estudo, vamos colocar rapidamente. Apareceu uma pesquisa da Olímpicos por dentro do Corre. Eu estive lá no evento da Olímpicos, fui convidada. Obrigada, galera, foi muito incrível estar lá. Eles fazem várias ondas, eles chamam, né? Então essa é a terceira onda de pesquisa desde 2023, 2024, 2025. Então a gente vai ver alguns dados. O João pode até falar aqui comigo, né, sobre essas informações. Vamos dar uma olhada no nosso slide para quem está acompanhando aqui também pelo YouTube. Olha só, hein, doutor João, em 2024, 13 milhões de corredores. Agora, para 2025, olha como esse número subiu. 15 milhões de corredores, um crescimento de mais de 15% no ano. E isso a gente já tem uma ideia, porque é só a gente ir para os parques, na USP, no Ibira, a gente viu a quantidade de novas pessoas correndo, né, João? Exatamente, é um boom que a corrida deu, né? Os tênis ficaram mais acessíveis, né? O valor acho que facilitou muito. A corrida é um esporte que
É isso, você precisa só de um par de tênis, você não precisa de uma outra infra, né? Lembrando do triatlo que precisava de uma piscina para nadar, bike para pedalar, e a corrida tem essa facilidade de ser um par de tênis, né? É um esporte extremamente democrático, você pode correr onde você estiver, e é muito bonito de ver que a corrida se tornou uma paixão pro brasileiro, né? É verdade, não, é incrível, gente, também acho. Agora, tem um outro slide que eu queria mostrar pra vocês sobre a quantidade de mulheres, gente. O corre está ficando mais feminino, então as mulheres são as que mais começaram a correr no último ano. Olha só, em comparação com os homens do último ano pra cá, né, de 2024 para 2025, o crescimento foi de 38% e o crescimento das mulheres de 2020, tô chocada. Muito legal, né? De 2024 para 2025, 56%. A mulherada invadiu. A mulherada invadiu Exato. todas as áreas, né? Exato. Isso é uma Tomando realidade e que bom, né? Que eu acho que agora a mulher deixou mais bonito. Exato. E eu acho que a mulher, ela se preocupa mais com a saúde do que o homem. Eu Também acho. Né? Ela sempre tem esse start antes do homem. Eu também acho, até mesmo na parte de prevenção, de exames. Exato. Eu vejo lá em casa, né? Vai fazer exame, meu amor. Vai fazer todo ano o seu check-up. Ô, Romã! Alô, argentino. Senta! E já no meu caso, todo começo de ano eu tô lá com o meu check-up e tá tudo certo. Então, muito bom ver que realmente as mulheres estão correndo. Tem mais algum slide pra gente ver sobre as informações dessa pesquisa que a Olímpicos fez? A corrida tá mais coletiva, olha que legal. Grupos e assessorias cresceram. Mais gente agora treinando junto e indo pras provas também together, né? Então, assim, tem aquela galera que fala, vamos fazer tal prova nesse final de semana? Então, eles se inscrevem juntos e aí a participação acontece. Olha só, em 2024 tinha 23% a participação em provas e agora em 2025 subiu para 29%. E a gente sabe que o calendário aqui em São Paulo, ele é frenético, né, João? Se a gente quiser correr todo final de semana uma corrida de rua, a gente consegue, fala aí. Praticamente todos os domingos tem uma prova de corrida em São Paulo. É muito legal. Eu acho que virou a programação dos amigos. Também correr acho. E tomar um super café da manhã depois. Não é? Porque a tem que parte ter a motivação. E a recompensa. A Mimi, ela já falou pra mim aí que o dia que eu correr 10 quilômetros vai ter também a recompensa que vai ser uma cervejinha mesmo. Não vai ser só café da manhã, não. Antes de falar qual é a minha meta aqui com você, Galvão, que talvez o nosso convidado não saiba, só pra gente finalizar dessa pesquisa da Olímpicos, eu entrevistei uma querida, uma atleta, que falou pra mim o que ela mais gostou dessa pesquisa. Vamos escutar a sonora dela? Roda aí a entrevista. Oi, meu nome é Ekena e vamos botar pra correr. O que mais me surpreendeu foram os dados de que nós, mulheres, estamos sim carregando tudo nas costas, inclusive a corrida. E é por isso que a gente anda um pouco cansada, entendeu? É isso, mas esse foi um dado que me surpreendeu muito, e o dado da segurança. Que a gente, além de carregar tudo nas costas, a gente ainda corre sem segurança. A falta de segurança eu acho que é um dado ainda assustador para nós mulheres. Corro há mais de 6 anos, mas eu sou muito fã e eu acho incrível que cada vez mais tem chego gente nova para dar frescor, para trazer novos experimentos, para trazer novos dados, para trazer um pouco de jovialidade mesmo, assim. Que eu acho que esse negócio da gente ficar muito preso ao passado e ao que foi, e a gente não evoluir, não aprender com os novos também, e também não ensinar. Eu acho que é uma oportunidade de ensinar e evoluir. Eu acho que é isso, gente. Para a gente conseguir ser sustentável ao longo do tempo, a gente precisa que pessoas jovens cheguem, né, para conseguir manter isso. É a troca. É importante que pessoas mais velhas, as pessoas jovens se encontrem e troquem. Então, assim, eu sou muito a favor. Acho que tem que vir todo mundo correr mesmo. Maravilhosa. Tem que vir todo mundo correr mesmo. E as mulheres estão super bem representadas. Show de bola, gente. Então, essa foi a pesquisa muito legal da Olímpicos. E agora eu tô de olho, sabe aonde? Sabe em quem? Em quem? Ele trouxe 2 medalhas, meu convidado. Por favor, são medalhas especiais pra você. Conta pra mim e mostra pra gente aqui, ó, na câmera, quais são essas medalhas. Bom, e eu trouxe 2 medalhas Tá. que representam situações bem diferentes. Essa aqui é a medalha mais recente, que é a Maratona de Valência, que eu fiz agora em dezembro, que foi meu melhor tempo. 2 horas e 31 minutos. Que? 2 horas e 31 minutos? Você lembra que começou com 3:38, Exato. né? Como quem não quer nada, assim, né? Foi só um teste. Essa foi uma medalha muito importante pra mim nesse quesito mais performance, né? Tá. E essa aqui é a medalha da Maratona de Osaka, que eu fiz no ano passado no Japão. Ai, Levanta que um linda. pouquinho. Olha aí.
Ai, que linda. Acho que o japonês é muito mais minimalista, né? O tamanho da medalha em relação à outra, não é? Não, maravilhosa. E por que ela é tão especial? E essa é muito especial porque eu corri a maratona. Acabou surgindo uma imprevista, eu fui largar lá no pelotão G, que era uma coisa que pra mim era muito diferente, eu tava acostumado a largar na frente por questão de tempo. Eu descobri isso na véspera, que eu não ia conseguir largar no pelotão A, e eu tive que mudar todo o meu cronograma de prova, porque eu não ia conseguir correr rápido, porque tinham 30 mil pessoas na minha frente. E foi um aprendizado muito legal pra mim durante a prova. Mas o mais legal de tudo é que eu tava mais ou menos no quilômetro 25 e comecei a sentir uma coisa caindo no meu rosto. Eu falei, nossa, será que tá chovendo? Tava 0 graus, né? Aí eu olhei e era neve. Então foi uma prova que eu fiz com neve. Legal Que demais. incrível. Legal demais. Nossa, que delícia. Foi muito legal. Não, e Osaka, do outro lado do mundo, Estive gente. lá. Incrível. Rapidinho, antes pra gente encerrar, calendário Vambora. das provas. Então, dia 8, que é nesse final de semana, Sim. certo? Agora tem estações outono Rio de Janeiro. Depois, no dia 15, tem... Estações Outono em Belo Horizonte e também no domingo que vem, Estações Outono em São Paulo. Depois, dia 22 de março, Mimi. Tem estações outono em Brasília e a gente fecha dia 22 de fevereiro, Bravos Não, 22 de Race. março. Ah, perdão, eu falei fevereiro, viajei, gente. 22 de março, claro, Bravos Race. Lembrando que esse 15 de março estarei lá, viu? Estarei lá correndo meus 13 quilômetros. Representando o Corre TMC. Por favor, tirem fotos, peçam autógrafos. Ai, que mentira. Para Mirelle Mosquela. Não, eu não, gente, mas eu fico só aqui pra você, faço um convite pra você continuar assistindo o Corre TMC. Um beijo pra todo mundo que me marca. Tem marcado você também, a galera, né? Tem. Acompanhando Mó legal, no final de semana. Mó legal, muita gente. Jardine, meu brother, tá adorando o programa. Quem me mandou mensagem essa Quem semana foi? Foi José Eduardo Savoia, veteraníssimo comentarista de futebol. Lógico, um beijo. Trabalhou muito tempo aqui na Transamérica e também elogiando pra caramba o programa, você, Mimi, legal demais. Cada vez mais todo mundo no Corre TMC. É isso. João, cara, que máximo ter recebido você. Faltou história, com certeza. Por isso a gente já fica o convite para você vir na próxima temporada do Corre TMC. A gente se encontra agora nos nossos longos, né? Lá na USP. Sim, todo sábado estaremos lá de manhã. Tô muito feliz de ter participado desse programa incrível. Feliz demais de saber que tá todo mundo correndo. E espero que vocês corram por muitos anos, que a corrida seja longeva na vida de todos vocês. Amém. Adorei te receber. Obrigada. E Shima, nosso Felipe Schmidt, nosso brother, ele veio pra cá, já apresentou aqui Foi com a ele! gente. Foi ele que fez abaixo de 2 horas e 59 minutos e 59... Foi ele! Foi, que ele conquistou a vaga pra Boston. É isso. Run, Shima, run! Olha aí, tamo com o seu bonezinho. Obrigado aí pelo presente. Mandou um mimo pra gente, adoramos. Obrigada pra você que ficou aqui. Parça, obrigada. Quem sabe um dia eu vou correr contigo. Meu sonho se realize. Os 10 km. É isso, gente. Obrigada, doutor João Paulo. Sempre uma honra recebê-lo. E é isso, gente. Fui, porque estamos no Corre. Tchau, tchau. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Transamérica.